A entrevista de hoje com Daniel Dallagnol traz o tema Estudos Doutrinários. Não deixe de assistir! Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Vida em Foco. Esse é o quadro de entrevistas e hoje nós estamos recebendo o Daniel Dallagnol, nosso querido amigo que participa bastante aqui do nosso programa. O tema de hoje é o estudo do Espiritismo. A gente sabe que a doutrina espírita ela é uma filosofia, uma religião, uma ciência em que a beleza dela está justamente em todo o conteúdo literário que foi produzido ao longo de muitos anos. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado. Deixa muito feliz a sua presença e tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas as suas palavras. Obrigado. Então, olha só, o Espiritismo, então, como eu disse, a beleza está em tudo que foi produzido até hoje, desde as suas obras genuínas, né, aquelas que foram trazidas por Allan Kardec, e tudo que foi produzido depois por diversos autores ao longo de mais de 150 anos, né? Então, fala pra gente um pouquinho sobre o estudo da doutrina espírita, como que é feito. De fato, Lúcio, é um prazer estar aqui mais uma vez. A doutrina espírita, pela grandeza dos seus princípios, não se apreende de um instante para outro, né? Por mais autodidata que a pessoa possa ser e deve ser, mas ainda assim é necessário que se desenvolvam estudos capazes de fazer com que haja aprofundamento do conhecimento da doutrina espírita. Isso se consegue por esforço próprio, naturalmente, e por uma dinâmica própria que se instala nos chamados grupos regulares de estudos que têm, normalmente, para orientar os conteúdos, um programa de desenvolvimento, né? Então, as instituições espíritas estão preocupadas exatamente em fazer com que os espíritas e também os não espíritas, e quem sabe o nosso foco seja relativamente para esses que não são espíritas, né, conhecerem aquilo que a doutrina espírita nos apresenta e, de alguma forma, também através dos estudos, congregarem e tentarem aprofundar os seus conhecimentos, porque a doutrina espírita é uma doutrina que precisa ser estudada, né? Uma simples leitura não garante ao leitor a profundidade que os estudos propõem, né? Então, a organizar os chamados grupos de estudos, as casas espíritas propõem essa regularidade com a profundidade que os estudos podem proporcionar sequencialmente. Então, essa é a virtude dos estudos nas instituições. E eu imagino que não precisa ser espírita para fazer parte disso, de maneira nenhuma, né? Perfeitamente. O espiritismo, de maneira geral, nas suas proposições, respeita todo o credo, né, dos outros segmentos teológicos, né? Ninguém vai perguntar na instituição espírita se você é espírita e se você não for, você não pertence aos quadros ou não é um candidato aos estudos espíritas. Absolutamente. A doutrina espírita tem a pretensão de fazer espiritualistas no primeiro plano. Depois, naturalmente, se a criatura desejar, tornar-se genuinamente espírita. Então, essa é a virtude dos estudos. Fazer como o católico possa ser um melhor católico, né? O espírita um melhor espírita. O evangélico, estudando o espiritismo, ser melhor evangélico. Então, nós não temos a ideia de estabelecer estudos herméticos, fechados, para que se constitua, por exemplo, como nas doutrinas antigas, os chamados iniciados. Não, os estudos na casa espírita são estudos abertos, cuja frequência, naturalmente, é para quem desejar frequentar os grupos de estudos. Portanto, é uma proposta, na verdade, que nós fazemos, Claro. Né? Quem desejar conhecer o espiritismo, dirija-se a uma casa espírita, sem ter a preocupação de ser indagado ou ser eventualmente alijado pelo fato de não ser espírita. A ideia é de se fazer pessoas cuja
natureza seja melhor, mesmo nos seus credos, que eventualmente possam não ser. E de forma prática, para quem está chegando agora e até ouviu pouco falar. Então a gente sabe que o Espiritismo tem um fundamento que seria as obras básicas e, como eu disse, toda aquela literatura ao redor. A pessoa que procura a casa espírita, acho que a gente podia fazer assim, a primeira pessoa que procura a casa espírita, como que se dá essa relação e depois em casa o que ela poderia fazer? Ok. Se a pessoa não tem nenhum conhecimento acerca da doutrina, não é razoável que ela seja colocada nos chamados estudos avançados. Normalmente as instituições espíritas têm grupos de acolhimento para os que estão chegando à doutrina espírita, ou seja, aqueles grupos iniciais de estudos da doutrina. Então, a pessoa não conhece nada, ela vai para esse grupo de início doutrinário. Depois, a partir da frequência desses estudos, naturalmente, ela tem condições, cumprindo esses pré-requisitos mínimos de compreensão acerca dos princípios doutrinários, tem condições de ir para estudos mais avançados. Então, de maneira geral, como nos ensinos regulares nas instituições de ensino, há, digamos assim, classes, onde a pessoa tem condições de ir aprofundando os conhecimentos em face daquilo que ela vai adquirindo em termos de requisito mesmo, para que ela se compreenda no contexto doutrinário e do estudo e tenha condições de avançar. Você me perguntou acerca do que ela pode estudar em casa. Qualquer pessoa pode se apropriar de uma obra espírita, porque ela, didaticamente, é muito fácil de ser estudada. O Livro dos Espíritos, por exemplo, é um livro que o codificador Allan Kardec construiu naquele princípio da maiêutica, princípio antigo dos gregos, ou seja, perguntas feitas aos espíritos e eles respondendo. Portanto, é uma condição que toda criatura pode desenvolver, em particular, mesmo em casa. É natural que a compreensão ela vai se expandindo. Portanto, a gente considera que é necessário o estudo individual, mas também é importante o estudo coletivo em face das reflexões, porque não se pode desconsiderar que os estudos se constituem um grande teor terapêutico para os elementos que compõem o grupo de estudo. Então é nesse sentido que a gente recomenda o estudo particular e também no grupo. Muito bem. A gente vai nós vamos para um breve intervalo e já retornamos. O intervalo é breve. Logo retornaremos com o segundo bloco da entrevista. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista com o tema Estudos Doutrinários. Acompanhe! Estamos de volta com o quadro de entrevistas do programa Vida em Foco, com o nosso amigo Daniel, falando sobre o estudo da doutrina espírita. Bem, Dani, segunda parte, eu queria saber o seguinte. Gera muita curiosidade quando se fala em estudos sobre o espiritismo, as questões mediúnicas. Então, muita gente acaba achando que estudar o espiritismo confunde-se um pouquinho com o estudo só sobre a mediunidade. E a gente sabe que o espiritismo tem uma doutrina moral baseada nos conceitos de Jesus extremamente ampla e que, na verdade, a mediunidade seria um capítulo disso. Perfeitamente. Então, para quem está chegando agora e não conhece, sobre esse ponto em especial, assim, o espiritismo é só mediunidade? Absolutamente não. Ainda que tenha nascido exatamente através da indagação aos espíritos feitas pelo codificador, formulada através dos médiuns as respostas. Mas a doutrina espírita ela possui na sua estrutura essencialmente uma doutrina para a compreensão acerca das questões morais e o mundo espiritual. A mediunidade é um capítulo, como você disse, dos 5 livros que constituem o Pentateuco Espírita, um deles trata da mediunidade, que reconhecemos seja provavelmente o maior tratado acerca da relação dos encarnados com o chamado mundo dos desencarnados através dessa faculdade inerente ao ser humano, a faculdade natural chamada mediunidade.
E, na verdade, Lúcia, é bom que se diga, o candidato ao estudo da mediunidade na instituição espírita é aquele que já cumpriu, já adquiriu certos conhecimentos básicos necessários para garantir a ele compreensão acerca dessa questão que é muito grave, que tratamos da mediunidade. Então, a rigor, a casa ela oferta o estudo da mediunidade, mas com algum pré-requisito, né? Ou seja, para as pessoas que já estudaram alguma base doutrinária, para ingressar nesse campo, que é um campo diferenciado do estudo da doutrina espírita. Na essência, o espiritismo ele busca abrir, expandir a compreensão sobre o mundo espiritual e as relações com o mundo corporal. Então, esse é o princípio do estudo da doutrina espírita. Mediunidade é um campo específico do estudo, igualmente necessário, igualmente importante. Mas é necessário que se entenda que a pessoa que tem interesse nesse campo da mediunidade, ela precisa conhecer elementos básicos da doutrina e esse estudo precisa ser enfrentado antes de, lógico, experimentar e adentrar para esse estudo específico que é o estudo da mediunidade. Eu me lembro que quando eu comecei a minha formação nesse campo, a mediunidade gera muita curiosidade, fomenta... Às vezes especulação mesmo. Especulação, exatamente. E depois eu particularmente cheguei à conclusão que a mediunidade realmente era... obviamente foi como tudo começou, mas exatamente, é uma ferramenta, né? Então acho que isso é importante a gente deixar bem claro, porque a doutrina espírita, nossa, ela abre tanto campo de conhecimento a ponto de se tornar uma terapia para quem estuda, não é verdade? De fato. Dissemos logo anteriormente que os grupos de estudo se constituem em terapia mesmo, não obstante, não seja esse o intuito principal. O intuito dos grupos de estudos é estudar o Espiritismo. Mas como o Espiritismo, na sua essência, postula que a criatura seja melhor e efetivamente garante, através dos princípios doutrinários, que a criatura melhore sobre os diversos aspectos, a convivência no lar, a convivência na sociedade, a compreensão sobre si mesmo, as questões que a ligam com o mundo espiritual mesmo, né, sem necessariamente se constituir na mediunidade ostensiva desta relação, mas a criatura vai se resolvendo, por assim dizer, através da compreensão dos postulados espíritas. Então, a terapêutica, ela é uma terapêutica de profundidade. Né? Enquanto se estuda, naturalmente, se expande a compreensão acerca das questões espirituais, que é efetivamente a natureza do ser. Então, a partir disso, sem dúvida nenhuma, a criatura melhora em todos os aspectos. Todos os aspectos, né? Muito bem. Bom, para a gente encerrar apenas... nós poderíamos, só para ficar claro de uma maneira prática, então a pessoa pode começar seus estudos em casa, ok, à vontade, procurando um grupo é muito melhor, porque ela se sente mais confiante, mais confortável, né? Não precisa haver nenhum tipo de pré-requisito para isso, né? Basta que a pessoa procure. E só em relação então aos professores, né? Quem que educa, né? Quem que é o responsável por isso? A doutrina espírita, ela se organiza através de grupos, se estrutura através de grupos, mas o curioso é que não há esse sentido de ter alunos e professores. Portanto, não são aulas, né? São grupos de reflexão, de trocas de conhecimento. O professor, na casa espírita, ele é substituído pela figura do facilitador, do coordenador, aquele que organiza os estudos, que encaminha as reflexões, né? Que, de alguma forma, torna o grupo coeso. Então, não há essa figura do preceptor, do professor, aquele que vai cobrar depois mediante a avaliação, né? Não há este sentido, porque a proposta doutrinária para os estudos é uma proposta
onde o ser humano, como são estudos de adultos, ele se perceba no contexto existencial, né? Então não há uma cobrança, olha, você tem que vir, a sua frequência é importante, você tem que atingir determinada meta de frequência ou de avaliação, nada disso. A pessoa está ali porque ela quer compreender-se no contexto da vida e quer renovar-se, porque a doutrina espírita tem esta virtude de fazer com que a criatura interiorize e não exteriorize, né? É o processo de levar para dentro aquilo que é da sua essência, compreender-se no contexto da vida, resolver-se do seu ponto de vista espiritual, por efeito, ter uma vida moral mais condizente de acordo com as propostas que nos faz o Evangelho de Jesus. Espetacular, né? Meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que suas palavras chegarão para muitas pessoas. Muito obrigado. E você, fique conosco, o programa ainda segue. Lembrando que você pode assistir os outros vídeos através do YouTube, pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail, contato@vidaemfoco.com.br. O programa segue. Muito obrigado pela sua audiência.